Bom dia, boa tarde, boa noite, mulheres de sucesso, tudo bem com vocês? Hoje acho que vocês já perceberam que eu entrei correndo justamente para falar sobre o tema de hoje, que é exercício físico. Cuidam do corpo e da mente, mas na realidade nós temos que saber a importância de estar com a alimentação e a saúde física em dia. O que eu tenho para falar para vocês hoje é: não precisa ir para academia, não precisa muito esforço para que você tenha condicionamento físico. Não é só uma questão estética, é uma questão de saúde. Como eu faço para não ser uma pessoa sedentária? Então, tem gente que prefere caminhar, tem gente que prefere andar de bicicleta, dançar. Eu sou do grupo do pessoal que prefere fazer a minha caminhadinha pela manhã. Então, assim, se você tem... Não, você vai ter sempre um recurso, não tem desculpa. Você vai ter uma praça perto da sua casa, você vai ter a praia, para quem mora na praia, o calçadão. Sempre tem um local gostoso para que você possa fazer uma caminhada. Não precisa correr, você vai caminhando numa boa. Eu não corro, não aguento, meus pés não deixam. Mas desde que eu comecei a fazer a caminhada, eu me sinto muito melhor. Você dá um up, né? E assim, gente, o primeiro dia que eu resolvi, na pandemia, que abriram os parques, eu tenho um parque aqui perto de casa, resolvi ir lá fazer uma caminhadinha. Coloquei a minha máscara e fui. Cheguei lá, gente, que vergonha! Vocês não sabem. 90% das pessoas que fazem caminhada são senhoras da terceira idade. Então eu senti assim uma vergonha imensa e comecei a refletir: será que a gente só se dá conta que precisa cuidar do corpo, do estado físico, de estar bem, de ter um condicionamento físico quando chegamos na terceira idade? Isso não pode acontecer. Tem que ser uma coisa que vem de hoje, de agora. A gente tem que acordar agora. Não podemos deixar para amanhã, não. Um monte de senhorinha que vai para a hidroginástica, um monte de senhorinha na caminhada. E nós, sedentárias, que vergonha. Uma vergonha. E também não tem desculpa para as mães de primeira viagem. Porque eu vi uma coisa muito interessante que eu nunca tinha me atentado a isso. E quando eu tinha criança pequena, bebê, eu fazia parte do grupo sedentário com a desculpa de tenho que cuidar do bebê, não posso sair, não posso deixá-lo. Gente, no parque tem mães, não foi uma só não, foram várias que eu encontrei, empurrando carrinho. Olha que coisa mais legal, empurrando carrinho de bebê, que assim, elas já cuidam do sol que o bebê precisa tomar, só que assim, no horário bem cedinho, para que não faça mal para o bebê. E cuida da saúde delas, porque elas também tomam sol, fazem a caminhada e tudo flui. Por isso que eu estou falando para vocês, quando a gente quer, a gente consegue sim. Mulher grávida, muito fofo mesmo. E aí eu acordei, né? Falei, poxa vida, a mulher grávida caminha, a senhorinha caminha, a mãe com o bebezinho caminha. E eu tô em casa sedentária? Peraí, não, eu tenho que acordar para essa realidade de me atentar ao meu condicionamento físico. E o que é o condicionamento físico? Além de você ter um bem-estar físico, você também cuida da mente quando você faz algum tipo de atividade física. E isso é um dos pontos tratados aqui no canal. Sempre estar com a mente, o corpo saudável para poder dar conta da família, do profissional, das finanças, né? Então, o que eu comecei a observar?
Eu sempre tive mania de pegar o fone de ouvido, fazer minha caminhada escutando uma musiquinha e tal, ficar mais animado, dar um up. Mas um belo dia, eu vou contar aqui pra vocês uma experiência que eu tive. Eu esqueci o fone de ouvido, então eu fui obrigada a caminhar no silêncio. E olha como é engraçado. Na mesma semana, eu estava ouvindo sobre meditação. E assim, pra mim, meditação só funciona um pouquinho antes de dormir para dar uma acalmada nos meus ânimos, porque eu não sei se vocês já perceberam, eu sou um pouquinho agitada, assim, meio que ligada nos 220. Então, para dormir, eu coloco uma meditação que aí vai acalmando, acalmando até que eu pego no sono. Mas parar e meditar não é comigo, né? Aí eu também com a desculpa não tenho tempo, tal. Resumindo, escutei uma pessoa dizer: meditar não é você parar e ficar em stand-by. Você pode fazer desse modo sim, mas você não tem desculpa para dizer que não medita, porque você pode meditar caminhando, lavando uma louça, varrendo o chão, fazendo qualquer tipo de atividade que não exija da sua mente, que você não precisa estar pensando para fazer aquilo. Aí nesse dia, eu sem o fone de ouvido, comecei a contemplar a natureza, a olhar o céu, a represa que tem naquele parque, os pássaros. Comecei a observar árvores, pedras, caminhando e observando. Quando eu menos me dei conta que eu tinha entrado em stand-by. Eu estava contemplando a natureza e não estava pensando nos meus problemas, no que eu tinha para fazer, no que eu ia, qual seria a programação do meu dia ao sair da caminhada. Desde então, eu aboli o fone de ouvido. Eu senti que para mim faz bem caminhar e meditar ao mesmo tempo. Aquele dia eu senti uma paz, uma paz interior, uma coisa assim inexplicável. E eu comecei a trabalhar isso. E o meu dia flui muito melhor os dias que eu vou fazer a minha caminhada e aproveito para fazer a minha meditação junto com a minha caminhada. É uma coisa assim, estar com você mesma, né? Poder se conectar com você mesma. Então, se para você dá para fazer, tenta fazer, que você vai ver como funciona, como é bacana. Escolhe, não precisa ser uma coisa que você faça todos os dias, tenta fazer 3 vezes na semana, tenta ver uma atividade que te faça bem. Caminhar, pedalar, ir para hidroginástica, para academia, para onde for, mas algo que você se sinta bem, porque você vai ver que depois desse processo você vai começar a sentir a necessidade em ter essa atividade. Agora nós vamos falar sobre alimentação. A alimentação, ela tem que andar em conjunto com os exercícios físicos. Ah, Paula, mas a alimentação deve ser dieta? Não. Não. Dieta nunca. Dieta, seu cérebro já pensa, puxa vida, eu vou comer só mato, eu vou vegetar, não posso comer mais nada. Você já cria um bloqueio na sua mente de que dieta é ruim. Então, nós temos que pensar em reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Mas por que reeducação alimentar? Gente, dieta, as pessoas conseguem fazer um dia, uma semana, um mês e não aguenta mais. Sabe, tem umas dietas malucas aí que a pessoa só pode comer isso, só pode comer aquilo. Não funciona. Ah, eu perdi peso assim. Sim, mas depois você não aguentou continuar fazendo aquilo era uma loucura e você ganhou um peso dobrado. Então você tem que pensar numa coisa
que seja dia a dia, passo a passo. E é por isso que eu falo para vocês, reeducação alimentar é o caminho. Vamos pensar o seguinte, para você gravar. A minha alimentação está totalmente mal criada, super mal educada. Nossa, eu preciso começar a trabalhar e reeducá-la. Então, como eu vou fazer isso? Eu não vou deixar de comer nada que eu gosto. Eu vou continuar comendo as coisas que eu gosto, sim. Só que eu vou ter que colocar na balança o quanto aquilo me faz bem ou o quanto aquilo me faz mal. Então, por exemplo, o brasileiro vive nessa correria, com um monte de atividade para fazer, ele toma um café muito ruim. É um cafezinho preto e continua a correria. Gente, o café da manhã é o principal do seu dia, para você ganhar energia, para você repor. Então, você precisa ter aquele café da manhã de hotel, comer fruta, aprender a comer fruta, comer cereais, aprender a ter um café mais enriquecido. Almoço, geralmente a gente come mais ou menos. Vou num restaurante, no trabalho e tal, e eu como mais ou menos no almoço. O almoço você pode comer arroz, feijão, carne, legume, salada. Sempre equilibrando. Não vou fazer um prato desse tamanho, mas não preciso comer arroz integral. Eu posso comer o arroz branco, desde que eu saiba comer. Eu como o arroz branco, eu como o feijão. Aí eu acrescento o legume, a salada e a carne, desde que eu saiba equilibrar e coma mais carne branca do que carne vermelha, e assim vai. O lanchinho, à tarde me deu aquela fominha, lanche já vem na cabeça o quê? Um hamburgão, um pão com alguma coisa. Não, gente, vamos pensar no lanche, uma fruta, uma coisa assim. Ai, não tô falando pra você, não vai comer um hambúrguer, não vai comer. Vamos comer. Só que não todos os dias. Os frios, embutido, faz muito mal. Eu não vou comer presunto, não vou comer salsicha todo dia. Quando eu sentir vontade, uma vez por semana, depois uma vez por mês, eu começo a me reeducar. Porque pensa assim, o seu organismo ele está acostumado, totalmente bagunçado, totalmente mal criado, comendo todas as porcarias, fritura, tudo aquilo. De repente você vai e dá um boom nele, tira tudo aquilo. Gente, vai fazer mal também. É que nem uma pessoa que tem um vício e de repente corta de uma vez. Geralmente, quando a pessoa tem algum problema, vai sendo uma coisa de forma gradativa. A nossa alimentação vai funcionar da mesma forma. Você vai começar a mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O que faz mal eu tiro. Eu não tomo mais refrigerante. Eu não como mais a bolacha recheada, só se me der muita vontade. Eu vou tirando os industrializados e vou incluindo aí as frutas, as coisas mais naturais, aos poucos. E aí, quando eu me der conta, eu já mudei o meu estilo de vida. A minha alimentação já se tornou uma coisa muito mais saudável, né? Eu comecei a cortar o açúcar. Não colocar o açúcar no café, não colocar o açúcar no suco. Aos poucos eu fui diminuindo. Hoje o meu organismo reclama se eu tomo açúcar. Se eu tomo alguma coisa doce, eu fico enjoada, eu fico meio... Entendeu? Como que o nosso organismo funciona? Então a batata frita vai poder? Vai, mas não precisa ser todo dia. Ah, tô com vontade de comer um brigadeiro. Eu também adoro brigadeiro, mas eu não como todo dia. Então tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Quando a gente aprende a equilibrar as coisas, e assim,
Infelizmente, o mercado de industrializado tem muito conservante, corante, esses anti tudo que faz mal pra caramba. A Anvisa aprovou essa semana mudar a rotulagem, colocar aí a gordura saturada, o açúcar e o sódio em evidência nas embalagens. Só que isso vai acontecer, sabe quando? Eles têm um prazo de 2 anos para fazer essa mudança. Então, antes disso, a gente precisa se desintoxicar e aprender que tem coisas que eu posso substituir por algo que não tenha conservante, que não tenha corante. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um requeijão caseiro com 4 ingredientes. Uma coisa assim super fácil de fazer, só colocar tudo no liquidificador. Vou deixar a receita aqui para vocês. Vai estar no Instagram também, o passo a passo para você fazer esse requeijão. Ele fica uma delícia e ele não tem conservante, não tem nada disso. Então assim, coisas simples, você vai mudando. Vou te dar outra dica. Sabe qual que é um aliado assim enorme para nós? O gengibre. Gengibre você compra no mercado, na feira, no hortifruti, todo lugar tem gengibre. Gente, você colocar um pedacinho de gengibre num suco, ele dá um ardidinho gostoso e acelera o seu metabolismo. Então, vai tirar o que tem de ruim, né? E vai começar a dar uma limpada. Cortar o gengibre. Não faço suco todo dia. Corta os pedacinhos de gengibre e coloca dentro de uma garrafa com água. Água também, ninguém gosta de tomar água, toma pouca água. Coloca a garrafa com água e gengibre. Deixa à noite na geladeira, descansando. No outro dia, toma essa água de gengibre o dia inteiro. Ela dá um saborzinho diferente na água, não fica ruim e vai te fazer super bem. É uma coisa que você faz super rápido, super te ajuda. Trouxe aqui hoje para vocês uma outra aliada que também custa baratinho e super funciona. É a chia. Eu até peguei aqui um pacotinho que eu comprei, que tá com a etiqueta e tudo, pra... Você compra semente de chia em qualquer casa de produtos naturais. No nosso Instagram tá lá os benefícios da chia. Gente, uma sementinha tão pequenininha que faz bem para tanta coisa, você não tem noção. E ela custa, esse pacotinho aqui, por exemplo, custou R$1,49. É muito baratinho. E você pode colocar ela na salada, você pode colocar no iogurte, você pode colocar um monte de coisa. Você pode fazer um bolo e colocar um pouco na massa do bolo. Ela só dá uma crocância, ela não tem sabor nenhum. Então, fica a dica da chia, que é muito boa. Falei em salada. Salada. Vamos trocar o vinagre pelo limão. O limão também é super aliado na nossa alimentação. Faz super bem eu colocar o limão na salada, eu tomar uma limonada. Claro, o açúcar não faz bem, mas se você colocar um açúcar mascavo ou até mesmo açúcar refinado, mas se você for colocando pouco e aos poucos você conseguir ir tirando o açúcar, vai super funcionar para você. Então, assim, são algumas dicas que não tem nenhuma revolução, são coisas que vão acontecer gradativamente na sua vida, mas que você vai começar a mudar o pensamento. Eu quero estar bem de saúde, não é só uma questão estética. Ó, se eu ficar bem também esteticamente, ótimo, que beleza. Mas tem que pensar que é uma questão de saúde. Então, para que eu possa dar conta de fazer o restante que eu tenho, né? Cuidar do filho, cuidar da casa, do trabalho, do marido, tudo isso, eu tenho que estar bem de saúde, eu tenho que me sentir bem. E assim, se olhar no espelho e achar que, isso tá ruim, aquilo tá ruim, reclamar não resolve. Então, vamos mudar os nossos hábitos
vamos pensar em reeducar a nossa alimentação. Nada de alimentação mal criada, a alimentação vai ser assim, educadíssima, porque eu vou fazer ela ficar educadíssima, né? Combinado? Fez sentido para você? Se fez sentido para você, dá o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E não esquece, compartilha, compartilha e compartilha. Por quê? Compartilhando, mais mulheres vão poder passar essas informações. Olha que legal! Eu vou fazer parte da corrente do bem, gente. Eu vou passar para todo mundo que precisa. Por quê? O que precisa? Nada de mudanças drásticas. Precisa de equilíbrio. Então, equilibre a sua vida e esteja aqui sempre com a gente, que você vai ser o quê? A mulher de sucesso. Gente, um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!